Programa não recomendado para menores de 10 anos. Ao vivo, direto da cidade de Cachoeira Paulista. Para o mundo, vamos lá. Há muito tempo que eu não paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar, de ser feliz. Em meio a tantos desafios da vida, da verdadeira vida eu me afastei. Me olhei no espelho e falei pra mim mesmo: tô cansado de errar. Simbora! Faz muito tempo que eu não paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar, de ser feliz. Em meio a tantos desafios da vida, da verdadeira vida eu me afastei. Me olhei no espelho e falei pra mim mesmo: tô cansado de errar. Vamos lá! Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Yeah! Oh, escuta aí. Faz muito tempo que eu não paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar, de ser feliz. Ou em meio a tantos desafios da vida, da verdadeira vida eu me afastei. Me olhei no espelho e falei pra mim mesmo: tô cansado de errar. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Yeah! Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Yeah! Vou te aceitar de novo como dono de mim. Yeah! É isso aí, minha gente querida, galera PHN espalhada pelo Brasil, pelo mundo. Olha, o coração da gente fica ansioso por esse momento, viu? Toda terça-feira, 10h30 da noite, é quando a gente se reúne para falar, sabe de quê? Para falar sobre santidade, para falar de conversão, para falar de mudança de vida, para dar boas notícias para você. Porque, olha, por mais que algumas árvores que caiam façam muito barulho, existe uma floresta inteira que cresce. E essas boas notícias, essas boas novas, elas precisam estar cada vez mais sendo difundidas. E eu já louvo a Deus no início desse programa PHN por essa emissora de televisão, por esse sistema de comunicação chamado Canção Nova, que é comprometida com a boa notícia, com a boa nova, que acontece não na teoria, viu, gente? Acontece na prática, na vida das pessoas. São gente como você, como eu, que testemunham aquilo que Deus fez e aquilo que Deus faz nesse mundo de hoje. Então, fica aí, tá ok? Porque o programa de hoje foi muito bem preparado, muito bem pensado para você jovem, para você adulto,
pai, mãe. A gente sabe que tem crianças também que gostam bastante do programa PHN. Então, a gente pensou com muito carinho esse programa para você, porque o PHN é uma proposta. Guarda isso. O PHN, ela é uma proposta. Proposta de quê? É uma proposta de santidade. Esse processo de santificação vai acontecendo no dia a dia. Hoje eu digo não ao pecado. E claro, como eu digo não ao pecado, eu me abro para uma vida de santidade. Por hoje não é a sigla. E também você pode ler Projeto Homens Novos para o Mundo Novo, tá ok? Então, seja bem-vindo, nosso Instagram está aberto, tá bom? É @PHN_oficial, PHN_oficial, tá aí na tela para você acompanhar, vai lá, acompanha pelo seu celular também, aí ó, o endereço passando aqui no rodapé para você, o GC bem bacana aí, ó, PHN_oficial é o nosso perfil lá no Instagram, beleza? Se você não curtiu ainda, não está seguindo a gente lá, aproveita para seguir. E o PHN durante o programa, o Instagram do PHN durante o programa PHN, ele funciona como a nossa interação, tá bom? Ali você coloca a sua opinião, você manda o seu oi, coloca o seu pedido de oração. No último bloco do programa, nós vamos pegar tudo isso que vai ser falado no programa e vamos rezar, porque a gente precisa rezar, viu? Precisamos rezar. Não acontece conversão se a gente não se abre para a oração, beleza? Boa noite para a equipe técnica aqui da TV Canção Nova, um abraço para os meus irmãos aqui, áudio, câmeras, o pessoal ali da Central Técnica, controle mestre, enfim, um time incrível nos bastidores para esse programa chegar até você. Aqui à minha esquerda, Ministério de Música Canção Nova, toda vez aqui também, Deus abençoe a cada um aí, só fera, viu gente? Muitas risadas nos bastidores aqui, né? Porque a gente, ganhar muita gente não ganha, né, tenente? Mas, pelo menos, a gente come bem, né? Tá certo. E no meu lado direito aqui, ele, viu, gente? Meu querido padrão, Padre Gilberto Carvalho. Boa noite, querido. Boa noite, Peter. Deus abençoe. Bem-vindo. Tamo junto de novo, né? Juntos, sempre. É isso aí. Ô, padre, e o convidado? A convidada, né, de hoje? Vem de muito distante daqui, né? Vem. De Cachoeiro Paulista. Não, bem pertinho aqui, de Taubaté. Vem de Taubaté aqui, ao lado, né? Aqui no Vale do Paraíba. Ela passou durante... Natividade da Serra, é isso, Natividade da Serra. É isso mesmo, Natividade da Serra. Mas passou, na sua infância e adolescência, por umas situações difíceis que levaram a traumas, mas sabemos que nós temos um Deus que é de infinita misericórdia e está nos buscando a todo momento, e assim aconteceu com ela, né? Na sua infinita misericórdia, a resgatou, e hoje ela está aqui para contar a sua história, né, Peter? Que lindo, padre. Muito bom o senhor ter falado isso, porque os traumas, eles não podem definir a trajetória da nossa vida. A gente não é conduzido pelas nossas feridas, nós somos conduzidos pela vontade de Deus. Os traumas não definem quem você é. Vou repetir. Os traumas não definem quem você é. E a história de hoje vai mostrar isso para você. Beleza? Padrão, vamos chamar ela então, vamos né? Lá, chama aí, Peter. Uma jovem, gente finíssima aqui nos bastidores, a gente conversando. O papo de hoje vai ser gostoso demais. Beleza? Galera, prepara o groove aí. Quero chamar essa distinta moça que vem de Natividade da Serra e vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Chega pra cá, minha querida amiga Luana Maria, solta o som, vem pra cá! Luana Maria, boa noite, querida, bem-vinda. Boa noite, Peter, boa noite a cada um que aqui está, boa noite a você que nos acompanha em casa, Padre, sua bênção. Peter, cara, uma alegria estar aqui, só tenho a agradecer e louvar a Deus pela oportunidade. Imagina, a alegria é toda nossa. De fato, assim, Luana, sua história é uma história incrível. A Luana estava até falando com a gente ali, estava com receio, né, com uma aflição. Ai, meu Deus do céu, será que vai acontecer alguma coisa? É papo tranquilo, é um papo jovem, agradável, mas ao mesmo tempo é um conteúdo denso.
Luana, porque, de fato, a sua história é uma história que mostra perfeitamente que você foi alcançada pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, e hoje nós vamos perceber isso também, né? Mas antes, manda um abraço para a galera que com certeza deve estar te assistindo aí. Gostaria de mandar um abraço para o meu pároco, o Padre Cleiton, o Padre Paulinho, que me deram esse envio para estar aqui hoje. Um abraço à paróquia Nossa Senhora da Natividade, em especial à minha família, mas também ao grupo de oração Colo de Maria, que hoje é o berço onde eu busco a minha santidade. Que legal. A Luana, gente, a Luana é de frente, né? Trabalha também na evangelização, pregadora da palavra. Vai ser fácil o programa hoje. Gostoso, né? Quando rola legal assim e a pessoa consegue, né, colocar bem. Então vai ser um programa bem bacana. A Luana não veio sozinha. Fala aí a galera que veio com você aqui, o pessoal, né, veio de lá de Natividade contigo. São jovens também. Qual que é o nome dos três ali? A Águida, que é a atual coordenadora do nosso grupo, a Nathalie também, que está participando da comunicação, e o meu namorado, Marcelo. Legal, gente. Ó, um papo gostoso demais com esses jovens aqui. E agora nós vamos conhecer um pouquinho a Luana. Luana, não vamos demorar não, vamos conhecer um pouquinho dessa história. A sua mãe, antes de você nascer, tomou a decisão de permanecer ao lado do seu pai por você e pelos seus irmãos, né? Que tipo de relacionamento era esse, né? Ao ponto da sua mãe decidir, no casamento, continuar casado por causa dos filhos, né? Por que é bom a gente começar a falar do pai e da mãe? Porque ali começa a nossa odisseia nesse mundo. Sempre tem uma ligação, né? Aquilo que a gente vive com o pai, aquilo que a gente vive com a mãe, como era o nosso ambiente doméstico, e hoje quem somos nós. Tem ligação, não tem jeito. Por isso que a gente fala que é importante a gente tocar nesses assuntos. Em retiros para jovens, tudo vai muito bem, obrigado. Quando vem aquele momento de oração, quando você toca em pai e mãe, você já percebe que isso é verdade. Então, vamos começar daí. Luana, explica pra gente por que a sua mãe, então, decidiu continuar casada por causa dos filhos. Então, Peter, eu sou dos 4 filhos que os meus pais tiveram, sou a mais nova, sou a caçula, cheguei depois, né, com o bonde já andando. Só que antes de eu chegar, o histórico do casamento dos meus pais nunca foi muito bom. Então, sempre tiveram as suas lutas, as suas dificuldades, as feridas ali. Quando a minha mãe ela chegou num nível assim, já no início daquele casamento, a gente acredita que era recente, mas ela já chegou a um esgotamento nesse relacionamento, onde ela já estava planejando, pensando em ir embora, né? Porque existia muito cansaço naquele casamento. Só que foi justamente nessa época que ela descobriu que estava grávida, eu estava a caminho. E aí ela diz que veio muitas dúvidas. Por quê? O que eu vou fazer agora se eu sair de casa com uma criança dentro do meu ventre? Como que eu vou me sustentar? Ele vai me achar e os meus filhos vão crescer sem o pai? Então começou a vir tantas dúvidas que ela decidiu dar mais uma chance e vamos tentar. Bola para frente, vamos buscar continuar e vai dar certo. Era esse o pensamento. E aí, quando eu nasci, eu já nasci nesse cenário de permanência, porque vamos tentar, né? Vamos empurrar mais uma vez. E já nesse cenário onde as discussões não pararam, continuaram, as agressões verbais, que existiam muitas, continuaram, né? E até as agressões físicas que eu vi a presenciar, né? Eu presenciei uma vez, e foi isso que me marcou na minha infância. Então, a minha infância, eu nasci nesse cenário todo, né? Nesse cenário ferido, machucado, estava eu ali, a sementinha sendo plantada. E estava enraizado dentro de você essa memória, então, né? É importante a gente guardar isso, que a própria Luana trouxe. Marcou dentro de você o fato das agressões físicas do seu pai para com a sua mãe. Isso ficou guardado dentro de você, ali no seu coração. E aí, essa sua história, que é marcada por fatos que te marcaram profundamente, um desses fatos que te marcaram profundamente foi esse do seu pai, essa agressão física dentro de casa que você viu, mas teve um outro fato também que também te marcou muito profundamente e de forma negativa, né? Que tipo de experiência foi essa que você teve e por que te marcou tanto negativamente essa situação?
Nós costumamos ouvir assim que a partir da segunda infância a criança tem mais facilidade em guardar as lembranças, né? Marcam profundamente. E eu costumo dizer que nessa minha segunda infância, entre os meus 5 até os meus 7 anos de idade, teve 2 acontecimentos que foram recentes, muito perto do outro, que me marcaram profundamente e me ajudaram em muitas decisões da minha adolescência, né, com esse olhar machucado. A primeira foi a primeira vez que eu presenciei meu pai tocando na minha mãe, que foi quando estava acontecendo uma discussão, Peter. Eu tinha os meus 5 anos de idade. Tocando que você diz, desculpa, é agredindo. Isso, exatamente. Sim. E aí estava tendo uma discussão e fora do normal, o tom estava aumentando mais, eu estava começando a ficar mais preocupada do que eu ficava. E eu sempre dizia para minha mãe que a minha vontade naquele momento, quando eu ouvia aquelas discussões, era de correr, a minha vontade de criança, né? Eu ter uma atitude heróica, de correr em direção à minha mãe, colocar o meu corpo na frente dela e protegê-la de toda a maldade do mundo. Esse que era o meu pensamento naquele momento. Eu lembro que sempre quando eu via as discussões, isso me vinha à mente. Nossa, como eu poderia tomar essa atitude heróica, né? De correr em direção a ela e protegê-la. Mas eu nunca tomava porque eu tinha medo da consequência. Eu tinha medo do olhar do meu pai, eu tinha medo da repreensão, eu tinha medo do castigo. Então, eu nunca fazia isso, eu nunca me metia nas brigas. Mas, nesse dia, me chamou muita atenção porque o tom estava aumentando muito. E aí, eu entrei no corredor interno de casa, fui até a fitinha do corredor, porque eles não podiam ver o que eu estava vendo, porque poderia ter uma consequência. E ali, eu consegui ver a cena da porta para fora, onde meu pai acabou se exaltando mais, e ele pega a minha mãe e dá um empurrão nela, e ela encosta, ela bate então na janela de vidro, né? Então, aquele momento foi a primeira vez, a primeira que me marcou, que eu vi o meu pai batendo na minha mãe, tocando a minha mãe. Né? Só um instantinho, ô Luana. Você não estava esperando, mas a nossa produção foi atrás de um áudio, tá bom? Que a gente vai colocar para você agora, aproveitando esse momento que você falou aí dessa situação com o seu pai e com a sua mãe. No ponto aí? Então vai lá, solta o áudio que a produção preparou. Eu senti no momento em que ela deu o colinho dela para eu deitar, para eu chorar, eu posso dizer assim, que eu senti muita paz, de verdade, muita paz, tranquilidade, sabe? Parecia que era a presença de Deus ali comigo, dizendo para mim que não desanimasse, que eu tivesse força, que eu continuasse a minha caminhada com Deus, né? Porque, então, até nesse tempo, eu estava firme com Deus, caminhando com Deus, entendeu? Então, no momento que ela deu o colinho dela para mim, fez com que eu sentisse muita paz, tranquilidade. O mais importante, eu senti amada, muito amada. Consegui ver no fundo dos olhos dela que ela também sofria por me ver sofrer. E me acarinhando, me afagando, passando as mãozinhas no meu cabelo. Parece que dizia, mãe, aguenta firme, eu estou do seu lado. E Deus sempre está com a senhora. Sabe por quê, mãe? Porque Ele nunca nos abandona. Não chora mais, mãe. Se acalme, por favor, se acalme, ela falava. Aí, com esse jeitinho dela, esse jeito dela falar, né? Parecia que foi me tocando de tal forma que fui tendo paz, sabe? Fui ficando tranquila, fui tendo paz. E parecia que era o próprio Deus mesmo que emprestou o colo dela para me confortar naquele momento de tanta desolação. A minha filha hoje é uma grande serva de Deus, né? Eu agradeço muito a Deus de me dar uma filha assim, tão especial. Muito obrigada, meu Deus. Que coisa mais linda, a dona Roseli, sua mamãe, falando aí, porque você não entrava nas discussões, mas quando as discussões passavam, você dava o seu colo para sua mãe, para acalmar sua mãe. E a sua mãe disse, né, no áudio, Deus emprestava o seu colo para dar colo para ela. Que coisa mais linda. E foi justamente nessa discussão, Peter, que eu vi ele encostando na minha mãe e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Não sabia como defender, eu não sabia se eu poderia defender a minha mãe. E aí, a única coisa que eu pensei naquele momento, eu vou sair para longe, para ninguém ver que eu vi.
E eu fui para a sala. Eu sentei na sala, lembro que eu nem consegui encostar o pé no chão direito, tão pequenininha que era. Sentei assim na sala, me acomodei e fiquei com o pezinho ali. E minha mãe entrou na sala. Nisso que a minha mãe entrou, ela deita no sofá e fica até naquela posição fetal, sabe? Que parece que o bebê fica assim pedindo uma proteção. E ela ficou daquele jeito e ela só colocou a cabeça sobre o meu colo. Então, naquele momento, eu não sabia como acariciar minha mãe, não sabia como cuidar dela, não sabia. Mas a única coisa que eu fiz naquele momento foi mexer no cabelo dela, como ela falou, mexendo no cabelo dela, e eu não sabia nem o que dizer, né? Mas, assim, hoje eu compreendo que existia uma cadeia de geração atrás do meu pai, que foi, né, responsável por um tipo de educação, e ele nos deu aquilo que ele recebeu. Só que naquele momento, aquela criança de 5 anos olhando tudo aquilo, tinha um olhar revoltado para a situação. O meu olhar, eu lembro que não com essas palavras, mas eu pensava assim: como pode um homem que promete amor a uma mulher diante de Deus ser capaz de machucar? Era isso que eu pensava naquele. Eu tinha um olhar revoltado para toda aquela situação. É porque a criança ela não tem a capacidade de sinapse que um adulto tem, né? Para colocar, mas ele foi criado desse jeito, a experiência do meu pai com o pai dele, né? Foi essa, com a mãe dele foi aquela e tudo mais e tal. A criança não tem, claro, essa capacidade. E essa situação ficou registrada dentro de você, a agressão, né? E ficou também registrado dentro de você uma situação de revolta. Como é que pode um negócio desse? Mas teve outra situação que também ocorreu na sua infância, Luana. Conta essa situação pra gente. E aí, passando logo essa etapa, lembro que foi muito recente, uma outra experiência que eu tive com o papel masculino. Então, aí é importante dizer, Peter, que quando eu saí dessa ferida que eu tinha acabado de ser ocasionada dentro de mim, eu tinha a imagem do homem como aquele que machuca. Então, para mim, o papel masculino era aquele que eu conhecia na minha casa, não tinha contato com o outro. Então, eu entendi ali o quê? Que todo homem do mundo, que existe no mundo, é capaz de machucar alguém. Pronto, saí dessa ferida ali com esse pensamento. Cheguei numa outra ocasião da minha infância, que eu deveria ter uns 6 anos de idade, foi muito perto, muito próximo. Eu estava brincando na casa de uns coleguinhas, e o padrasto desses coleguinhas me chamou. Eu lembro que eu estava brincando de velotrol, como marca, né? As lembranças, tudo que a gente estava fazendo. Estava brincando de velotrol, e imediatamente eu larguei aquele velotrol, saí correndo porque eu acreditava que eu ia receber uma recompensa, né? E aquele coleguinha tão inocente como eu dizia: olha, ele tá esperando, que é o padrasto dele. Ele está esperando você lá. E fui. No que eu cheguei ali no quarto, ele estava com a esposa dele. Então, mais uma imagem de matrimônio, eu vendo ali um casal. E ele me falou assim, ele estava com um pacote de bala na mão. E ele falou: você quer essa bala? Eu falei: eu quero, vou perder a oportunidade, né? Ele falou: então vamos fazer o seguinte, você vai fazer tudo o que eu pedi e depois eu te dou essa bala. Naquele momento, Peter, eu não sabia se o que eu estava ali fazendo era errado ou não. Eu não conseguia ter essa consciência profunda, porque eu lembro que eu estava perdida. Eu olhava assim para a janela, minha vontade era de fugir. Eu olhava ali para a porta, minha vontade era de sair correndo, mas eu tinha medo. Eu tinha medo de tentar sair correndo, estar trancada a porta. O que eu ia fazer? Eu fiquei perdida naquele momento. E ali, então, houve um abuso, né? E ele com a esposa dele, eu tenho muito essa cena ainda no meu coração, ele com a esposa dele. Rezo muito por ela, porque ela já faleceu, rezo muito pela alma dela. Mas, diante daquela cena, eu perdida. Eu não sabia o que era certo, se aquilo era natural, se aquilo era normal fazer, se não era. E quando toda aquela cena terminou, ele me deu as balas. E eu lembro que eu larguei o velotrol lá e saí correndo. Na mesma forma que eu fui empolgada para aquele lugar, eu saí correndo para minha casa. E na minha infância inteira eu nunca falei isso para minha mãe. Foi na adolescência que eu precisei falar isso para ela. Precisei contar para ela. Então, isso me marcou muito. Eu saí dessa ferida acreditando que o homem é aquele que machuca e é aquele que faz o que a gente não quer. Então, para mim, o homem era isso. Era essa visão de homem que eu tinha, né? Então, acabou complementando aquela ferida que eu já sentia antes. Então, esses 2 fatores, essas 2 ocasiões da minha infância, acabaram me marcando muito e foram responsáveis por muitas decisões da minha adolescência. Traumas, feridas, tudo isso tem consequência, mas tudo isso não faz parte do fim. Escuta isso. Deus, ele tem o poder de evitar essas coisas,
Mas ele não evita, sabe por quê? Porque ele tem o poder de mudar o final da história. Deus não evita, ele muda o final da história. Os traumas não podem definir quem nós somos. As nossas feridas não podem definir as nossas decisões, os nossos projetos, o nosso futuro. Você vai ver como que Deus entrou nessa história. Tinha tudo para dar errado, né? Você viu? Uma criança por volta dos 6 anos de idade vivendo tudo isso, mas Deus entrou nessa história. Ô padre, nós estamos pertinho de ir para o intervalo, mas a história da Luana foi marcada pela consequência das brigas dos pais, né? Como que uma pessoa faz para começar a vencer isso, né? Porque é uma situação difícil, porque o pai e a mãe, para uma criança, é o porto seguro, é o refrigério, é a haste, né? Quando esse apoio, esse alicerce, ele balança, né? Por exemplo, a briga do pai, a instabilidade de uma casa, isso mexe demais com a estrutura emocional de uma criança. Como é que faz para vencer isso? E todos esses traumas que a Luana passou e vários outros, isso infelizmente acontece, é normal dentro de uma família, de um casal que tem muitas brigas, né, agressões, e esses traumas que ela falou, isso aí vai acontecer mesmo, né? A primeira coisa, Pita, claro que a criança ali ela não vai conseguir. Uma atitude que eu achei legal foi essa aí de ir diante da mãe depois de tudo, e ali a mãe ficava com ela, tudo. É importante isso. No momento da briga, não vai resolver. Mas depois é importante o diálogo, esse diálogo. Claro que a criança ali ainda... Mas você, jovem, que passou por isso na infância, na adolescência, a primeira coisa é saber que você pode acabar com essa linhagem de comportamentos agressivos. Você viu seu pai, sua mãe, ouviu seus avós tendo atitudes assim, você pode, a partir de você, mudar tudo isso. Mas aí é preciso, Peter, claro, falando aqui, como viver essa pessoa que teve o trauma. A primeira coisa é buscar a cura interior, né? O autoconhecimento, é preciso mexer na ferida, porque a primeira coisa que a pessoa quer, o adolescente, a criança, é não dar de cara com os traumas. Quer isolar o assunto, né? Mas não é preciso mexer, é preciso, como vocês falaram aí, ressignificar. Claro que a criança e o pré-adolescente não vai conseguir fazer isso, mas depois é preciso ajuda, tanto no diretor espiritual, é preciso da ajuda de um psicólogo também para ressignificar esses traumas e buscar a cura interior, né? É isso aí. A chave de tudo, né? Deus intervindo para curar e libertar. Curar e libertar. Aliás, é isso que o Senhor quer fazer na vida de muitos, eu tenho certeza, me deu uma certeza isso no coração, enquanto o padre falava. O Senhor, Ele quer libertar muitos corações nessa noite, de traumas, de feridas, de sofrimentos do passado. Deus quer libertar você. Você acredita? Eu acredito. Fica aí, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. E falando da figura masculina, estamos no mês de março, viu, gente? Vamos olhar para este homem incrível, pai adotivo de Jesus, São José, rogai por nós. Vamos lá, vamos cantar essa música aí? Simbora, daqui a pouquinho a gente está de volta. Vamos desenterrar lá no fundo essa aí. Vamos lá. A São José, roga por mim, oh, oh. Valei-me, São José, oh, a São José, roga por mim, oh, oh. Valei-me, São José. Santo homem de Deus, quero ser santo assim, não temer nem lamentar o que ficou para trás. A Quaresma é um tempo onde nós firmamos os 3 pilares essenciais, que é a oração, o jejum e a esmola. Nesse tempo, o tempo da Quaresma inicia-se com a quarta-feira de cinzas, onde na celebração é colocado cinzas sobre nossa cabeça, simbolizando que nós nascemos do pó e para o pó retornaremos. Passaremos pela morte, como Jesus passou. Mas também
para lembrar que nós precisamos passar por um tempo de conversão, precisamos de conversão. Também é um tempo que nós temos o costume de fazermos penitência, mortificações, tudo isso para frear os apetites carnais, a concupiscência que existe em nós. Temos costume também de, nas sextas-feiras, rezarmos a Via Sacra, também de fazermos abstinência de carne e o jejum obrigatório na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da Paixão. Galera, vai chegar o acampamento PHN. Faz as suas malas e vem pra cá, meu filho. Peguei as minhas coisas e fui viajar. Vem pra canção nova, irmão. Saudade era da mãe, estou no meu lugar. Ei! Amigos para rever, parentes para abraçar, calor de sol no coração, estou no meu lugar. Ah, como aqui é bom, hein? Ei! Ah, como aqui é bom. Ah, lugar no coração. A vida pode mexer e o tempo pode passar, mas não existe lugar no mundo como o meu lugar. Meu Deus me ensinou, vai. Meu Deus me ensinou, não dá pra disfarçar, não dá não. Ei. Aonde estou é bom, mas tem o meu lugar. E quando estou com os meus, até pareço renovar. E sei que posso prosseguir, a minha força é amar. É bom demais isso aqui, gente. Ah, como aqui é bom. Ah, lugar no coração. Ei, a vida pode mexer e o tempo pode passar, mas não existe lugar nesse mundo como a canção nova. Thiago, arrebenta aí! E quando estou com os meus, até pareço renovar. E sei que posso prosseguir, a minha força é amar. Como aqui é bom. Ah, como aqui é bom. Ah, lugar no coração. Ei, a vida pode mexer, e o tempo pode passar, mas não existe lugar no mundo como o meu lugar. A introdução aí, simbora! Uou! Eita, gente, ó, é bom demais estar aqui no acampamento PHN. Já tem data, julho, de 13 a 17 de julho. A juventude da América Latina, do Brasil, presentes aqui na Canção Nova, beleza? Você não pode ficar de fora. Ó, depois de 2 anos de luta, a primeira edição do PHN com público de novo. Gente, vai ser incrível. Ó, tá tudo sendo conduzido com muita responsabilidade, todos os protocolos de segurança. A Canção Nova está tratando não só o acampamento PHN, mas
todas as atividades presenciais aqui na Canção Nova com muito, muito rigor, tá bom? Então, você vai estar num ambiente preparado, cuidado, higienizado, tudo direitinho para receber você. Vai ter PHN presencial? Vai sim, tá bom? Então, de 13 a 17 de julho, acampamento PHN, e nós já temos tema, beleza? Não temas, doravante, farei de vós pescador de homens. Só algumas das presenças para você, tá? Padre Edilberto Carvalho, padrão não pode ficar de fora. Padre Roger Luiz, Padre Adriano Zandoná, Juninho Casimiro, Fraternidade São João Paulo II, vai ter Tiago Marcon, Emanuel Estênio, Cassiano Meirelles, meu, timaço, que mais? Ana Lúcia, meu pai do céu, tem muita gente boa. Peter que mais? de Laura. Peter de Laura, eu estarei presente. Aliás, vai ser difícil você não me ver no PHN, tá bom? Então, muita coisa legal. Padre Marcelo Rossi, gente, aquela celebração maravilhosa do domingo, e você não pode perder, beleza? Entre em contato aqui, tá bom? Com a Canção Nova. Já dá um jeito de ligar aqui. É só pesquisar no Google, acha uma pousada, ou vem aqui fazer parte do nosso camping. Arma sua barraca aqui, que eu tenho certeza que vai ser um PHN incrível. Vinde e farei de vós pescador de homens. Para mais informações, está aqui embaixo, ó, eventos.cançãonova.com, para mais detalhes do acampamento PHN. Tá ok? Vem para cá, vem ser pescador de homens. eventos.cançãonova.com, a gente espera por você. Beleza? Vamos lá? Ó, a gente está aqui com o nosso Instagram, Luana, que tá arrebentando. Você pode mandar o seu recado que a gente vai ler aqui, viu? À medida do possível, claro, mas a gente vai ler. Luana, olha esse recado que chegou aqui no PHN _oficial, escreveu assim a Eliane Fortes. Boa noite, PHN, o testemunho que tenho, ela contando, eu era fumante há 7 anos atrás. Levantei e fui tomar banho e me arrumar para ir para o serviço. No dia 21 de abril de 2016, larguei o cigarro e pratiquei o PHN. Por hoje não. Quando dava vontade de fumar, dizia PHN. Graças a Deus, estou livre deste vício. Deus abençoe, viu, Eliane? Obrigado por esse testemunho aqui. Contando deste PHN, por hoje não, essa luta diária. Tá aí o nosso perfil na tela aí para você ver como é que está, ó. Bem legal, tem os últimos posts aí que a gente colocou para você interagir com a gente. Já tem foto aqui, a Karine é muito rápida aqui, a Karine é fera, nossa interneteira, tá bom? Eu que inventei esse nome aí, nossa interneteira, ou seja, que trabalha com a internet, tá bom? Essa última foto aqui, linda, linda, linda. E nessa última foto que nós postamos, mostra aqui pra gente aqui. Essa última foto que nós postamos aqui no nosso perfil, vai ser a foto que você vai comentar aí embaixo pra gente fazer um momento de oração aqui de cura interior, tá bom? É a foto do Velotrol ali, indicando essa pureza da infância, né, que às vezes é machucado pelo pecado, pelos traumas, mas em tudo a cruz do Senhor presente, curando e libertando, tá bom? Embaixo dessa última foto aí, coloque o seu pedido de oração, nós vamos rezar por você no último bloco, tá ok? Vamos lá então, já está o recado dado, o post está aí para você participar com a gente, beleza? Bom, vamos continuar o papo então, Luana, né? Essa sua história em que Deus interveio e começou a mudar a sua história. Porém, nós estamos falando ainda da sua infância. Vamos passar agora para a sua fase da adolescência. Trauma com a figura masculina, certo? Trauma, a figura masculina, no caso do pai, que aí te deixou assim, com uma inconformidade dentro do coração. Como é que pode duas pessoas que se amam, vão para o altar e se tratam desse jeito, num relacionamento conjugal, né? E esse trauma lá guardadinho dentro de você, e também o trauma do abuso, que imaculou a sua infância. E aí veio a adolescência. Com essas duas marcas, uma jovem adolescente, o que você experimentou na adolescência carregando essas marcas com você?
Então, Peter, na verdade, entrando na minha adolescência, eu já entrei com essa visão de que o homem é aquele que machuca e faz o que a gente não gosta. E um dia eu estava conversando, eu tinha os meus 13 anos de idade, eu estava conversando com uma amiga minha, uma colega, e de repente ela olha para mim e ela fala assim, num papo de adolescente, conversando, elas jogam assim: Luana, o que você acha da gente tentar? Logo, eu pensei, tentar o quê? Aí logo eu entendi que ela estava falando de um beijo. E aí, Peter, quando a gente é muito machucado ou a gente é muito marcado na nossa infância, a gente tende a olhar para o mundo com os nossos olhos machucados. Então, eu me posicionei como uma pessoa machucada naquele momento. Eu olhei para ela e eu me baseei no quê? Ela não é homem. E isso foi uma comemoração para mim. Porque ela não é como aqueles homens. Então, ela é mulher como eu. Então, não tem como dar errado. Foi nessa dor, né, nessa marca que eu me baseei para tomar aquela decisão. Aí eu falei, então tá bom. Então vamos, então. E ali tive a minha primeira experiência, meu primeiro beijo com uma menina. Então, não foi com um rapaz, foi com uma menina, como eu. E a partir dali, Peter, eu entendi que a minha dor até então e o meu olhar para o homem era esse olhar de que ele era mau. Só que, entrando nos meus 14 anos de idade, eu comecei a ter um olhar mais dolorido ainda diante dessa situação. Como assim? Ao invés de eu enxergar no homem um papel ruim, eu comecei a querer encontrar em outras pessoas, em outros rapazes, aquilo que eu não tive na minha infância. Então, o olhar demorado, o eu te amo, porque a gente entende que é importante, que muitos pais, por causa dessa cadeia de geração, não conseguem falar eu te amo, não conseguem abraçar, não conseguem pegar no colo. Eu entendo isso hoje, eu compreendo isso hoje. Mas com o meu olhar daquela época, eu entendi que faltava alguma coisa. Então, eu tentando buscar aquilo que me faltava, me relacionei com os meus 14 anos, me relacionei com muitos rapazes. E sempre buscando algo que eu não conseguia encontrar, né? Então, assim, tive mais oportunidades de me relacionar com outras meninas. Me sentia até atraída, mas eu não me relacionava. E aí entra um ponto importante, porque, apesar de todas as dificuldades que a gente tinha em casa, a minha mãe, desde muito cedo, ela falava da fé católica. Ela falava das verdades de fé. E uma dessas verdades que ela sempre me ensinava era: o homem é criado para a mulher e a mulher é criada para o homem. Então, quando eu me deparava com a oportunidade de me relacionar com outras moças, outras colegas, eu logo me lembrava de alguma coisa lá no fundo do meu coração, não sabia o que era, mas que me incomodava, dizendo: o seu lugar não é aqui. Então, eu nunca tinha coragem de dar o outro passo. Né, de dar continuidade naquilo, porque algo me incomodava. E hoje eu entendo que era esse valor, essa verdade que minha mãe me ensinava e que no fundo do coração estava ecoando e me impedia de dar esse passo. Olha que interessante que você está falando, Luana, porque assim, dá para perceber, e agora assim, é um assunto denso, tá? E eu vou tratar apenas da sua história, tá bom? Com toda a licença que você que está acompanhando o programa agora, mas nós estamos falando da história da Luana, tá bom? Você relatou para a gente de uma primeira experiência de um beijo que você teve com uma moça, porém, no fundo do seu coração, na verdade, parece que não existia uma opção sexual pelo mesmo sexo. Na verdade, você tinha um trauma com o masculino, né? E isso é perceptível até porque, claro, você acabou não entrando nessa vida, foi aquela experiência, sentia até mesmo uma confusão dentro de você. A sua mãe, mesmo com aquela experiência ruim dentro de casa, ela conseguia te passar os valores cristãos, tanto que ficaram guardados dentro de você. Mas é interessante a gente ver isso na história da Luana, certo? E que talvez possa servir para outras pessoas que tenham uma história semelhante. No seu caso, então, não era uma opção sexual pelo mesmo sexo. Na verdade, você carregava dentro de você a ferida com relação à figura masculina, né? E isso estava ali dentro de você e precisava, de alguma forma, ser tocado, né? Deus precisava tocar nessa ferida. E
Você percebia essa ferida naquela época? Porque uma coisa é hoje você falar já com uma maturidade, depois que Deus tocou, depois que Deus agiu. Mas você percebia que você tinha essa ferida dentro de você ou você nem percebia, Luana? Eu não conseguia perceber, né? Porque o tempo todo eu lembro que eu fazia alguma coisa para chamar a atenção onde eu estava. Então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho um apostolado que eu defendo muito a modéstia. E antigamente, na minha adolescência, era totalmente o contrário. Quem me vê uma foto minha antiga e vê hoje, vê algo totalmente contrário. Mas eu entendo hoje que, naquele momento, eu buscava de todas as formas, seja na minha roupa, se estivesse mostrando pele, eu queria que mostrasse pele, porque eu gostaria que as pessoas me olhassem e notassem que eu estava ali. Então, o tempo todo, eu estava buscando uma forma de encontrar aquilo que eu não encontrei, mas eu não percebia. Para mim, aquilo era natural, o que era bonito tinha que se mostrar, que tinha que chamar atenção mesmo, que era desse jeito, os meus relacionamentos tinham que ser assim, mas eu não conseguia compreender. Então, é justamente aquilo que Santo Agostinho fala: o teu grito rompe a minha surdez. Eu estava surda, o grito ainda não tinha rompido a minha surdez, né? Então, foi uma etapa de surdez mesmo espiritual. E mesmo nessas feridas aí com a figura masculina, apareceu uma pessoa na sua vida que parecia que vinha para curar tudo. Conta essa experiência aí pra gente. Um desses relacionamentos que eu tive, eu estava com os meus 13 para 14 anos de idade, quase com os 15, eu encontrei um rapaz, um jovem, e assim, ele se relacionava com outras meninas, eu sabia, mas eu fingia que estava tudo ok. Por quê? Porque eu acreditei que eu encontrei nele aquilo que eu estava procurando. Então, eu acreditei que eu encontrei uma pessoa que me olhava demoradamente, que cuidava, que protegia. Então, de repente, parece que eu me vi diante da figura perfeita. Achei a pessoa. É Essa ele. daqui vai dar certo agora. Exatamente, é ele e pronto, acabou. Só que teve um momento, Peter, que do nada, ele virou e falou assim: eu não quero mais você. Só isso. E naquele momento eu não entendi, eu fiquei confusa. Mais uma vez voltou a confusão, porque eu aprendi a acreditar numa figura masculina, acreditando que ele tinha tudo aquilo para me oferecer, e de repente essa figura masculina, que já tinha uma ferida, olha para mim e fala: não quero mais você. Então, vai embora. E foi nesse dia que eu voltei para casa, acho que era 1h mais ou menos, e eu lembro que eu deitei na minha cama, comecei a olhar para o teto, e eu só fiz uma oração, nem rezava direito, do meu jeito, né? O jovem, o adolescente sabe falar muito bem, né? Com Deus. E eu falei assim: Deus, cara, me tira desse buraco que eu entrei. Por quê? Porque eu não me vi, de repente, diante daquele relacionamento que não deu certo. Mas eu me vi diante da minha história que não estava dando certo. Aquela decepção te arremeteu às outras decepções que você tinha na vida. Foi um basta, né? Então, aquela decepção foi a forma que Deus encontrou de romper a minha surdez. Então, naquele momento que ele falou: não quero mais você, eu entendi que ali também não era o meu lugar. E eu precisava encontrar o meu lugar. Porque eu já tinha passado por alguns lugares e não me reconhecia ali. Como você mesmo usou aqui, perfeito, a confusão. Tinha uma confusão na minha sexualidade, uma confusão na minha identidade. Eu não sabia do que eu gostava, do que eu não gostava. Estava confuso dentro de mim. Então, de repente, quando ele diz: eu não quero mais você, eu entendi que eu precisava buscar alguém que me queria verdadeiramente. Então, foi nessa noite que eu olhei para o teto e falei: Deus, cara, me ajuda a sair desse buraco que eu entrei, que era a minha vida, né? A minha adolescência e a minha infância com os meus traumas. E aí me veio uma luz. Deus iluminou a minha razão e, de repente, eu me recordei que na minha cidade tinha um grupo de oração, era ativo, tinha bastante jovem. E eu falei assim: eu acho que eu vou começar a frequentar, como quem não quer nada, só para me aproximar do povo, né? Desse povo da igreja. E eu comecei a me aproximar. Então, todo sábado que eu ia participar do grupo, eu levava um amigo meu, porque eu ainda estava naquele esquema assim, um pé lá, um pé cá. Você só vai porque você quer ver se tem alguma coisa diferente para aquele lado. E aí eu comecei, todo sábado levava um amigo meu, e ia, mas tinha minha vida fora da igreja. Só que aí teve uma oportunidade que nós recebemos, que foi justamente de vir para a Canção Nova, em um PHN. E nesse PHN foi um divisor de águas, porque eu tive uma outra dificuldade aqui no PHN, que me levou verdadeiramente a caminhar em direção ao meu primeiro encontro com Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Ó, é por isso que eu digo, eu já disse em outras oportunidades, em alguns retiros de jovem, eu falo isso. Tem algumas perdas, tem algumas derrotas da vida da gente, que na verdade são um livramento.
entendeu? A gente perde, a gente não consegue, a gente não alcança. E quando a gente acha que nós estamos mais perto da frustração, na verdade nós estamos percebendo Deus agindo, Deus livrando, Deus reorientando através de algo que para nós parece desastroso, mas na verdade, no fundo é mão de Deus, é providência divina para nós, né? Então, um relacionamento que, nossa, ia ser fantástico, frustrou a Luana, de repente ela estava aqui dentro do PHN. Só que não foi fácil, mesmo assim, né, Luana? Você estava aqui num momento aqui no PHN, Deus parecia que estava falando com você. E que atitude que você tomou? Qual momento foi esse e que atitude que você tomou quando Deus começou a falar com você? Estava acontecendo o evento todo aqui e no fim, como de costume, aconteceu o luau com o Braizós. Né? Ei, Braizós! Ô, Brás, meu irmão! Deus abençoe, querido. E aí, nesse luau, fui participar com um amigo meu. Minha mãe estava aqui comigo no acampamento. E eu lembro que, quando eu ia para a igreja, eu não tinha muita roupa para ir para a igreja, porque naquela época, como eu falei, é tudo imodesto. E eu lembro que o único tipo de roupa que eu usava, roupa preta, é que é fase, né? Aquela maquiagem preta, e eu tinha o meu piercing no nariz, a minha orelha aqui, ó, lotada de brinco, aquela coisa que é para chamar atenção, né? Que você quer chamar atenção. Não dá nem para imaginar, né, padre? Olha a mudança que Deus fez. Ela contando assim, não dá nem para imaginar que é a mesma pessoa. Vai, prossiga aí, Luana. E aí eu cheguei aqui daquele jeito, né? Daquele jeito, toda desfigurada. Eu entendo como desfigurada, porque eu estava longe da minha identidade, né? E aí, com o braço lotado de pulseira, aquela coisa de adolescente, lotado de pulseira, que eu falei pro meu namorado que se tivesse época de frio, eu colocasse blusa de manga curta, não precisava nem me preocupar, porque as pulseiras tampavam todo o frio, né? E era mais ou menos assim. Então, é essa identidade que eu queria apresentar para o mundo. Quando eu cheguei no luau, o Braizós começou a ministrar uma oração e ele disse assim: jovem, você que quer jogar o seu piercing aqui na frente, venha. E me incomodou de uma forma convidativa, porque eu me senti convidada a fazer aquilo, eu estava querendo fazer aquilo. Mas para não fazer, porque eu sempre bati o pé com os meus coordenadores, porque Deus olha o meu coração, isso não importa, deixa eu ser como eu sou, deixa eu ter o meu piercing, deixa eu usar as minhas roupas. E sempre usava essa tese preguiçosa, porque eu não queria mudar de vida. E aí, quando ele falou do piercing, eu me senti incomodada. Aí eu falei assim, como eu estou vendo que o negócio está ficando mais profundo, eu vou dar um jeito de sair desse lugar. E eu falei para o meu amigo, falei assim, eu vou no banheiro, você fica aqui, não vai atrás de mim não, fica aqui que eu vou voltar. E aí eu levantei, nesse momento que ele estava me ensinando oração, eu levantei e falei, eu vou embora, não vou voltar não, porque eu não quero tirar. Né? Eu sou isso, é isso que eu apresento e pronto, acabou. Só que eu fiquei com um peso na consciência. Fiquei aquela coisa assim, meu Deus do céu, eu fugi de Deus, porque Deus estava falando comigo, eu fugi de Deus, e eu vim embora para minha cidade horrível, péssima, com peso na consciência, e eu fugi de Deus. Quando eu cheguei na minha cidade, tive umas 2 semanas depois, tive uma oportunidade de vir para um outro retiro. Um retiro de 5 dias. E aí tem aquele bate-papo que a gente bate conosco mesmo no banheiro, tomando banho. A gente faz uma reunião, né? A gente dá conselho, aí a gente retruca falando mensagem. E eu estava ali dando conselho para mim e falei assim, olha, eu acho que você deve ir nesse retiro. Aí a outra voz dizia, eu também acho que você deve ir porque você fugiu lá do PHN, então você está com peso na consciência. Para ficar quite com Deus, porque eu não gosto de dever nada para ninguém, então para ficar quite com Deus, vai no retiro, participa de tudo sentadinha e depois você segue sua vida. Aí eu falei, é isso, né? Tomamos uma boa decisão, nós aqui. E fui e falei para a minha coordenadora da época, falei, se eu vou nesse retiro sim, pode marcar meu nome, e fui. Só que quando eu cheguei nesse retiro, eu compreendi que Deus não me chamou lá para ficar sentadinha só para participar do retiro inteiro e voltar a viver a minha vida como era antes. Então, foi nesse retiro de 5 dias que, no primeiro dia, tive a minha primeira experiência com Nossa Senhora e depois, em seguida, tive minha primeira experiência com Jesus, nesse retiro de 5 dias. Que maravilhoso. Aí, dessa vez, não teve escapatória. Não, dessa vez não. Até tentei, mas não teve escapatória. Deus ele não desiste da gente, né? Aliás, padre, por que a Luana estava fugindo de Deus, padre? Foi perguntando da Luana, eu estou perguntando da gente. Por que a gente insiste em fugir? É porque, assim, ele tem planos maravilhosos a nosso respeito, certo? Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, né?
Por que a gente tem essa atitude? Porque eu percebo essa questão do piercing, a Luana falou bem, não é que ela não queria tirar o piercing, ela não queria mudar de vida. Ou seja, ela estava querendo fugir de Deus mesmo. Por que acontece isso? Sem querer, ela estava fugindo da sua identidade real mesmo, de filha de Deus, redimida, né? E aí ela citou Santo Agostinho, e é um pouco, parece a sua vida de Santo Agostinho ali, que ele falava, né, que Senhor, eu te buscava distante, tu estavas perto, né? Tu estavas aqui. E é isso que ela fugia de Deus, por quê? Quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos de nós mesmos. E aí nós nos aproximamos das nossas feridas, dos nossos traumas, e isso ela não queria encarar de frente. E quando Deus se aproxima de nós, Ele quer curar tudo isso. Então, assim, muitas vezes o jovem foge de Deus porque ele não quer se deparar consigo mesmo, com seus traumas, suas feridas, porque Deus quer curar, né? A pessoa ali, na verdade, ela tá buscando um mecanismo de defesa, né? Defesa, A é uma fuga luta. É um mecanismo de defesa. Mas, no fundo do coração, ela quer aquilo. Mas é a luta que existe, né? Que maravilha. Gente, que história incrível. História incrível. Nos resta rezar para que Deus cure os corações, cure os traumas, cure as feridas da sua história. Deus, Ele quer. Deus, Ele quer. Não foge, não. A gente vai ter um breve intervalo e talvez você esteja pensando assim, já está tarde. Vou desligar a televisão, vou parar aqui a transmissão do YouTube, tem trabalho amanhã cedo. Vou deixar isso aí para lá, depois eu penso nisso. Foge, não. Você já fugiu tantas vezes. Foge, não. Eu não estou pedindo para você não fugir do Peter. Eu e nada, meu amigo. Não foge de Deus, não. Talvez Deus preparou esse momento para transformar você. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Foge não. Fica aí. Tá bom? Cessarão as vozes que me fazem chorar. Após a tempestade, um novo tempo virá. Cessarão as vozes. Cessarão as vozes que me fazem chorar. Após a tempestade, um novo tempo virá. Abraçando a fé, eu nunca vacilarei. Dentro do meu barco está o Rei dos Reis. Oh, cessarão as vozes que me fazem chorar. Após a tempestade, um novo tempo virá. Abraçando a fé, eu nunca vacilarei. Dentro do meu barco está o Rei dos Reis. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes se encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente
abraço de pai. Maravilhoso esse último bloco do programa PHN. Nós vamos rezar pela cura, pela libertação. Talvez você esteja vivendo um momento assim. Pode continuar o fundinho aí, Julie? Talvez você tenha tido experiências ruins dentro da sua casa, com a sua mãe, com o seu pai. Deus precisa tocar. E Ele não toca para condenar, Ele não traz à tona para julgar, sim, jogar pro ventilador e expor a gente, não. Ele não faz isso. Na verdade, Ele traz a luz para curar. Por isso, nesse último bloco do programa PHN, tendo nas mãos esse tesouro preciosíssimo que a Luana veio trazer para nós, que é a história da vida dela, a gente olha para a vida da Luana e a gente pode tentar identificar elementos da nossa história. Por isso que nós vamos rezar, tá bom? Nós vamos concluir essa conversa com a Luana, essa partilha, e depois nós vamos rezar pelos seus traumas, pelas suas feridas, com o seu pai, com a sua mãe. Como é que foi o seu relacionamento com o seu pai? Como é que tem sido? Como é que tem sido o relacionamento com a sua mãe? Nós estamos no mês de São José. Esse pai, a figura paterna nessa noite aqui no PHN está muito nítida. Deus quer tocar e curar, tá bom? Então fica aí e vai lá no Instagram, coloca nos comentários a sua intenção de oração também, tá bom? PHN_oficial. O último post que nós colocamos lá foi um brinquedo infantil, um velotrol, de cabeça para baixo, como sinal de uma infância que foi marcada, que foi sofrida, e a cruz de Jesus, olha aí na tela para você ver, e a cruz de Jesus que vem de encontro a essa infância que foi ferida. O Senhor quer consertar a sua história, o Senhor quer consertar o seu passado. Dá liberdade para Ele, Ele tem poder para isso. Vamos lá? Vamos nos encaminhando para o final do programa PHN. Eu quero agradecer aqui, aproveitar o ensejo. Bem aqui do ladinho aqui, eu vou pedir para os nossos câmeras mostrarem aqui essa arte, né? Essa imagem de São Padre Pio. Linda, linda, linda. Visitando o programa PHN de hoje. Nós pedimos a intercessão de Padre Pio. E eu quero agradecer aí a Casa de Maria Arte Sacra. Eles emprestaram para a gente colocar no programa hoje, tá certo? Casa de Maria Arte Sacra. Obrigado por todos aí, né? Todos que trabalham e tentam aproximar a gente desses exemplos incríveis, né? Que são os santos. A gente precisa se aproximar da vida dos santos, viu? Cada vez mais, tá bom? A gente traz aqui pessoas que contam a sua história, né, no caso da Luana e tantos outros que vieram, mas a gente não traz essas pessoas com o intuito de mostrar para você um exemplo de perfeição. Porque ainda hoje tem coisas a serem trabalhadas, a serem transformadas. Claro, muitas batalhas foram vencidas, mas ainda tem outras que precisam ser vencidas, né? A história continua, mas o exemplo de perfeição, de santidade, na verdade, são os santos. Então são deles que a gente tira o nosso exemplo, a eles que a gente recorre pedindo intercessão. Então, cada vez mais aí a gente vai nos aproximando da vida dos santos. Então, obrigado aí. Casa de Maria Arte Sacra. Deus abençoe, viu? Obrigado mesmo. Luana, você não fugiu de Deus. Deus interveio, Deus agiu, Deus trabalhou, Deus curou e está curando. Agora, conta pra gente o seguinte. Existia um trauma com o masculino, com a figura masculina. Existia uma ferida dentro de você pensar que você poderia experimentar a mesma coisa que a sua mãe experimentou dentro de um matrimônio, né? E não só Deus curou essa figura masculina, né? Esse trauma da figura masculina, mas hoje você está se encaminhando para uma resolução de estado de vida. Que coisa maravilhosa. Conta pra gente como é que foi essa guinada, porque não só você foi curada, como hoje você está escrevendo a sua história
e está se encaminhando para um matrimônio. Fala para a gente como é que foi isso. Quando eu tive minha primeira experiência com Jesus, eu ainda não conhecia o Marcelo, né? Então eu estava nesse retiro sozinha com o meu grupo de oração. E hoje eu olho para o primeiro beijo de Jesus na minha alma, como diz Santa Teresinha. Então, o primeiro beijo de Jesus na minha alma, eu encaro como o seguinte: eu fui amada, sendo amada, fui curada, sendo curada, eu aprendi a amar. E foi isso que aconteceu na minha história. Se eu pudesse resumir tudo que Jesus fez, foi isso. Repete de novo aí. Vou pedir para a Karina também, depois que terminar o programa, fazer esse post com essa sua frase. Fala devagarinho de novo essa frase que você trouxe para nós, que é de uma santa, né? Tá vendo, gente? Olha, é importante a gente ter fresco na memória, sabe? A vida dos santos, as frases dos santos. Então, repete aí para a gente, Luana. Então, esse meu processo de cura, né? Eu entendo que eu fui amada, sendo amada, fui curada, sendo curada, eu aprendi a amar. Coisa maravilhosa. Notou aí, Karina? Pode ficar tranquilo, você que acompanha aí. Já já a gente vai colocar um post aí com essa frase. Vamos lá. Então, foi justamente isso que aconteceu, porque eu olhava para o matrimônio até então como um solo de infertilidade. Eu entendia que o matrimônio era um solo desgraçado. Por quê? Eu entendia que todas as pessoas que se casassem seriam infelizes, né? E quando eu tive a experiência de conhecer o Marcelo, eu ainda era muito machucada nessa parte, na questão do olhar para o matrimônio. Eu ainda tinha muito medo do matrimônio. E quando nós começamos a caminhar, fizemos a nossa caminhada de namoro, depois começamos a namorar, eu entendi que eu estava em um relacionamento e eu precisava me abrir à cura interior nesse sentido, do meu olhar sobre o casamento. Porque senão não teria como eu constituir uma família. E aí eu sempre olhava para o Marcelo e pensava assim, que ele era como meu pai, que ele era como aquelas outras pessoas. Eu nunca conseguia enxergar verdadeiramente a identidade que ele era. Eu precisava me abrir à cura. Então foi nessa etapa, nessa preparação que nós estamos vivendo, que eu passei por essa cura interior. E todos os dias tem um pouquinho mais a ser curado. Mas foi quando eu entendi que o Marcelo, ele não é as pessoas que eu encontrei até agora. Que lindo isso. Ele não é as pessoas que eu tive uma experiência ruim até agora. Ele é diferente, né? Ele é o Marcelo com a identidade dele, com a história dele. E eu precisei compreender que dentro da vocação do matrimônio também seria um meio para eu buscar a santidade. Porque eu olhava para os santos da igreja e a minha vontade no início, até quando eu iniciei minha conversão, era de buscar uma vida consagrada. Eu sempre pensei isso. Falei, Jesus, agora eu quero me entregar inteiramente ao Senhor, ser só do Senhor. Então, quando eu olhava para o meu namoro, eu me via muito distante da possibilidade de ser santa. E foi nessa época que eu conheci os pais de Santa Teresinha. E aí mudou a minha visão sobre o matrimônio, fizeram parte do meu processo de cura interior. Então, foi quando, olhando para a minha vida do Marcelo, eu compreendi que eu posso ser santa aqui onde eu estou, né? E que o meu casamento não vai ser infeliz porque de outras pessoas foram. Então, eu entendi perfeitamente aquilo que você falou no início do programa. As suas dores não definem quem você é. Eu precisei compreender isso, que o meu passado, os casamentos infelizes que eu presenciei, não vão dizer se o meu será infeliz ou não. Então, foi esse o alerta, foi esse o sinal que o Senhor fez despertar em mim, que me fez compreender que, caminhando para o matrimônio, estou caminhando para a felicidade, porque é um meio para eu buscar o céu. Como diz o nosso vigário, Padre Paulinho, a finalidade do homem não é casar, não é ser padre, mas é o céu. Então, é o meio. Então, eu entendi que aqui é o meu meio de buscar a santidade, e como Santa Zélia queria também ser consagrada, ser freira, mas ela seguiu os planos de Deus, eu entendi que era assim, que embora eu tivesse o desejo de me entregar inteiramente a Deus, o Senhor me chamou a viver aquilo que Santa Francisca diz, deixar um pouco Deus no altar para servi-lo entre as panelas, entre os filhos e o esposo. Então, eu compreendi que era esse o meu chamado. E sou muito feliz hoje, né, compreendo, e sou muito feliz pela vocação que o Senhor me chamou. Que coisa maravilhosa, Luana. E como é que você, assim, para a gente concluir, para a gente já rezar, de maneira concreta, um dia a dia da Luana, como é que você busca hoje essa vida de santidade? Né? Desde as coisinhas simples, tá? Acabou o programa aqui, volta para a Natividade da Serra. Vamos começar o dia. Como é que a Luana busca a santidade no ordinário da vida? Eu tenho um meio muito particular que eu consigo me encontrar constantemente com Deus.
E eu aprendi isso com Santa Teresinha, com Carla Cutis, com Beata Chiara Lute, então com os meus amigos do céu, que são os pequenos sacrifícios do dia. Porque como o padre perguntou se eu gosto de Padre Pio, né, eu amo esse homem que está aqui, e ele tem me educado muito espiritualmente. E uma das educações que ele tem me dado é justamente essa: quanto mais próximo ao sofrimento, mais próximo à cruz. E quanto mais próximo à cruz, mais perto de Jesus eu estou. Então, a forma que eu tenho hoje particular, nas pequenas coisas do dia a dia, como você citou, é justamente os pequenos sacrifícios. Por quê? Como eu falei para você, o desejo do meu coração era fazer grandes coisas. Então, entregar totalmente a minha vida. Mas como não é esse o caminho que eu devo seguir hoje, né, para a minha vida, o que acontece? Eu preciso buscar meios que estão acessíveis, que eu consigo tocar. E aí eu entro nos pequenos sacrifícios do dia, que é o que alimenta a minha fé. Como eu dei até um exemplo aqui para o pessoal do programa, a questão da geleia, né? Você vai tomar um café da tarde, tem a geleia que você gosta. Então, você pode comer, você tem a oportunidade de comer, mas oferece aquilo um altar de adoração para Deus. Então, Senhor, eu ofereço a Ti, não como essa geleia que eu gostaria de comer, mas ofereço pela conversão dos meus pais, ofereço pelas almas do purgatório, e assim eu vou oferecendo no meu dia a dia. E com essas pequenas práticas, eu sinto que eu consigo me aproximar um pouco mais de Jesus. Então, é uma forma pequena, mas que no momento eu consigo tocar. E é grandioso, porque é constante. É grandioso justamente porque é constante. É pequeno gesto, mas como é constante, é grandioso. E aí eu até partilho algo sagrado assim, né? Foi um momento muito bacana que eu tive com o Padre Gilberto, inclusive, dessa santidade do ordinário da vida. Porque aí a gente chega até a ter a oportunidade das mãos de sacralizar a vida. E o que é sacralizar? A gente torna a nossa vida sagrada. Ou seja, a nossa vida se transforma num sacrário. Imagina uma vida que tem Jesus lá dentro. Um sacrário. Sacralizar a vida com os pequenos sacrifícios, com as constantes mortificações. E aí nós vamos nos aproximando cada vez mais do Senhor. Coisa linda, viu, Luana? Ó, enche o meu coração de esperança ver uma jovem partilhando esse tipo de profundidade com Deus. Muito obrigado pela sua partilha de hoje. Tem um VT que a nossa produção também preparou. Não só a Luana, mas nós também vamos conhecer. Vamos lá? Roda o VT aí. Oi, Luana, tudo bem? Estou aqui para mostrar um pouco da minha gratidão por você, do quanto nós te amamos, do quanto nós desejamos o céu para você, assim como você deseja para mim. Falar um pouco do presente que você me deu, que é o terço, que tem a imagem da Sagrada Família. Para mim foi tão importante, porque quando eu recebi esse terço, você não me disse muitas coisas, mas o que você quis dizer com ele foi tão grande, foi tão forte que eu entendi que é somente através da oração que nós poderemos chegar ao céu e levar nossa família com a gente. E não tem como passar despercebido um amor como esse, que você mostra o quanto você me ama e ama minha casa. Te agradeço e louvo a Deus pela sua vida, porque você tem se dedicado à evangelização e você está atingindo assim também a sua família. Obrigada por você se dedicar dessa forma e ter feito a melhor escolha que um ser humano pode fazer, que é trilhar o caminho de Deus, que não é fácil. Mas você tem persistido e vai colher muitos frutos. E que as graças que já estão caindo sobre você está respingando em nós também. Muito obrigada, Luana. Deus te abençoe. Nós te amamos muito. Que lindo, Luana. Sua irmã, né? Que legal. E é bonito ver. Pode fazer o fundo aí, Jolie, já dessa canção, Abraço de Pai, porque a gente precisa voltar para os braços do Pai. E interessante que é justamente o Pai, né? Deus Pai. A gente tem os nossos traumas, nossos feridos com o nosso Pai da Terra, com o ser humano. E Deus é essa figura paterna, né? E aí, às vezes, a gente acaba jogando para Deus aquilo que nós tivemos de más experiências com os homens. Deus é Pai. Deus é Pai. E essa figura paterna, o próprio Deus quer curar dentro de você. Bom?
E bonito perceber que hoje a Luana, sendo tocada e sendo liberta, a Luana começa a ser canal de cura e de libertação também dentro da sua casa. Hoje a Luana continua rezando pela conversão da mãe, pela conversão do pai, pela união dos seus pais, né? Que ainda passam por momentos de luta. Você propaga essa importância da família. Como é bom a gente perceber que uma vez curados, nós também somos chamados a ser agentes de cura. Ferramenta na mão do Senhor para que o Senhor cure a outros. Tá bom? Tem um pedido de oração aqui. Olha só como é importante falar da nossa história. Peço a restauração da minha união. Que o companheiro volte para casa e seja como sempre foi junto de Deus. Que possamos alcançar o sagrado sacramento do matrimônio e realizar o nosso maior sonho em sermos pais, se for da vontade de Deus. Falando sobre relacionamento, pessoas pedindo pelo relacionamento, né, de cada um aí. Boa noite, irmãos. A paz de Cristo. Peço pela saúde da minha mãe Maria, de Lourdes, e também pela sua aposentadoria. A Graciele, peço oração por toda a minha família. Enfim, muitas pessoas pedindo oração, pedindo a cura e a libertação. Que o Senhor também toque a tantos nessa noite. Quero chamar o padre aqui pertinho da gente. Chamar a Luana aqui também. Vamos ficar aqui. Hoje nós vamos ficar aqui em pé. Pertinho aqui no tablado. Pode chegar aqui mais para cá, padre. Nós queremos pedir agora a cura e a libertação por tantos que agora trazem dentro de si traumas complexos, frutos de uma vida familiar muito dura, agressiva, um ambiente domiciliar muito hostil. Ô Senhor, cura agora tantos jovens, cura, Senhor, esta mãe, essa esposa que agora chora pela sua família, pela sua casa. Senhor, cura esse jovem que não consegue dar passos na sua vida afetiva, porque foi muito machucado lá atrás. Ô Senhor, esse abuso ainda tem raízes maléficas dentro dessa pessoa. Senhor, vem, só o Senhor pode arrancar essa erva daninha. Vem, Senhor, agora trocar essa moça, esse rapaz. Vem, Senhor, libertar agora de todo o espírito de prostituição, depravação, pornografia. Venha, Senhor, libertar esse jovem. As nossas feridas não podem conduzir a nossa história. Não, Senhor, liberte-nos dos nossos traumas, porque a nossa história precisa ser uma história diferente. E eu peço agora em nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz, que se rompa em nós essa cadeia, essas prisões que vão seguindo a nossa árvore genealógica. Não, Senhor, que a partir da nossa geração em diante, que esse vínculo com o pecado seja rompido nessa noite. Senhor, é isso que eu peço. Vem, Senhor, com teu Espírito Santo agora. O Senhor pode, Senhor. O Senhor pode curar. O Senhor pode libertar. O Senhor pode nos trazer de volta para a casa do Pai. O Pai que nos recebe de braços abertos. O Pai sente falta de nós. Cura-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. E o Senhor vai dando coragem a muitos que estavam fugindo de Deus, fugindo de si mesmo. E o Senhor, nesse momento, pela força do Santo Espírito, está dando coragem para você, meu irmão e minha irmã, para encarar de vez esses traumas, as feridas, e principalmente deixar que Deus possa te curar, te libertar. Obrigado, Senhor, porque muitos, como a Luana agora, estão sendo libertados dessa confusão sexual mesmo. Essa confusão. Não se sabe se é por trauma, se é por opção sexual, e fica uma confusão gigante, imensa dentro da cabeça. Senhor, venha dar ordem interior.
dar ordem à nossa sexualidade, ordem aos nossos sentimentos. Organiza, Senhor, centraliza os nossos sentimentos. O Senhor até coloca no meu coração nesse momento a visualização de um jovem sentado no chão ao pé da cama. E esse jovem está encolhido. E o que o Senhor coloca é que diante das situações do casamento dos seus pais, da sua família, jovem, você não encontra solução. Você quer acabar com tudo isso, mas você não encontra solução. Você não encontra sentido. O Senhor coloca esse pensamento de morte, esse desejo de acabar com a sua dor, de acabar com os problemas, de fazer com que o seu pai, com que a sua mãe note você, note a sua dor. E você até pensa que tirando a sua vida vai ser uma forma deles acordarem para a vida. Mas nesse momento, jovem, se você não estava encontrando sentido para a tua vida, nós queremos proclamar em nome de Jesus que o sentido da sua história agora é Jesus de Nazaré. Amém, Senhor. Amém, Senhor. O sentido da sua vida é Jesus. Obrigado, Senhor. Eu confirmo isso. O sentido da nossa vida é Jesus. Estamos com o nosso tempo estourado já, mas eu tenho certeza que muitos foram tocados nesse momento. Eu preciso agradecer, Luana, obrigado mais uma vez. Deus te abençoe, minha irmã. Que esse caminho até o matrimônio seja um caminho maravilhoso e que o seu matrimônio seja um matrimônio frutuoso. Deus abençoe você, tá bom? Deus abençoe você que nos acompanhou também. Padre, sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Padre Pio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Começa hoje o primeiro dia do resto da sua vida. Não desiste não, viu? Não desiste. Segue adiante. O Pai te espera. Por mais que me falem,